Olá, estamos iniciando hoje mais um Conheça Mais, cuja empresa convidada é a Cabe Ambiental. A Cabe Ambiental atua no setor de saneamento. A gente está aqui hoje com a diretora financeira e de relação com investidores, Daniela Pinho, e vai nos contar um pouquinho sobre a empresa, suas estratégias e o diferencial dessa companhia. Bom, Daniela, primeiro, muito obrigada pela tua participação aqui na XP-TV. E para a gente começar, eu queria que tu contasse um pouco a história da Cabe Ambiental, desde a sua fundação até os dias de hoje. Bom, primeiramente, obrigada a você. Bom, a Cabe faz parte do Grupo Galvão, que é um grupo jovem, nasceu em 1996, uma cisão da Queiroz Galvão, focada nesse momento no setor de engenharia. E num replanejamento estratégico de 2005, eles resolveram diversificar, buscando também, além de construção, entrar em operação de serviços relacionados com infraestrutura. Só que não seriam qualquer segmento, eles queriam um segmento que fosse um segmento com crescimento muito forte, onde eles pudessem ser líderes e consolidar. Daí, nesse momento, o saneamento mostrou uma alternativa interessante, dado que estava em gestação um novo marco regulatório para o setor. O setor de saneamento, eu acho que é o patinho feio do setor de segmento de infraestrutura. Foi o último que teve o seu marco e seu arcabouço regulatório regulamentado. E daí, nesse momento, eles contrataram um estudo do que seria ser líder no setor de saneamento básico brasileiro. E assim nasceu a Cabe. A Cabe nasceu em 2006 como uma empresa independente, focada em prestação de serviços públicos de água e esgoto. Ela não nasceu para fazer obra, independente completamente do seu irmão, na verdade, naquele momento, que era a Galvão Engenharia. E foi assim a história da Cabe. Então nós temos hoje 4 anos e meio de existência, nós temos 13 operações, 13 contratos, 11 de concessão e 2 PPPs. E hoje uma receita aproximadamente de 100 milhões de reais. Ótimo, Daniela. Falando um pouquinho sobre o setor, a gente vê uma necessidade de investimento muito grande para esse setor aqui no Brasil, na ordem de 270 bilhões de reais. Eu queria entender um pouco quais são as limitações do setor público e oportunidades para o setor privado, que é onde vocês estão inseridos. Bom, hoje esse setor está 90% na mão de empresas, companhias públicas. Sejam municipais, na verdade 20 nas mãos de companhias municipais e 70 nas mãos de companhias estaduais. Hoje, a grande maioria dessas companhias tem grandes limitações para se tornarem elegíveis a aplicar qualquer tipo de financiamento. Hoje o setor não tem problema de financiabilidade, não tem problema de linhas de financiamento disponíveis. Hoje você tem linhas atraentes, com prazos bastante compatíveis à maturação do investimento, só que precisa ter companhias capazes de pegar esses financiamentos. E essas grande maioria dessas companhias públicas não tem indicadores financeiros e operacionais capazes de fato, perfazer o serviço da dívida. Então, existe uma limitação clara econômica financeira das companhias para se endividar, para fazer face a esses investimentos, além de algumas imposições legais. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal, ela não permite com que as companhias públicas se endividem de qualquer maneira. O endividamento da companhia tem que ter alguma relação com a receita do município como um todo. Então, isso faz com que hoje, de fato, quem tem o setor nas mãos não tenha capacidade de fazer financiamento para investir. Então, quando o Ministério das Cidades fez essa estimativa no ano 2000 de 270 bilhões de necessidade de investimento para atingir a universalização, ele estimou que em 20 anos ela seria alcançada. Se a gente pegar o ritmo do investimento dos últimos anos, a gente demoraria mais de 60 anos para universalizar o serviço, por conta dessa característica específica da concentração do setor em companhias públicas. Então, sem dúvida alguma, a solução para o segmento, para o setor e para a universalização tem que passar pelo privado. E é aí que surge a grande perspectiva positiva para o segmento privado. Hoje o segmento privado ele representa mais ou menos 10% da população e a expectativa da Associação dos Concessionários Privados é que atinja 30% em 2017. Então as perspectivas são grandes por conta da necessidade de investimento de fato. E aproveitando
aproveitando, então o setor ele é bastante fragmentado, como tu menciona. Aquisições é algo que vocês têm vista? Na verdade, o setor é fragmentado, na verdade, o setor é concentrado em companhias públicas. A nossa parcelinha do privado, que é os 10%, ela é fragmentada. Hoje, acho que aproximadamente uns 40% é formado por pequenas empreiteiras que entraram em saneamento. Por que pequenas empreiteiras? Porque no passado achava-se que saneamento poderia ser uma forma de fazer obra. Então, eles entraram interessados em fazer obra. No entanto, o saneamento não é obra. O saneamento é uma operação, e uma operação de 30 anos. É uma operação que exige dinheiro, exige saúde financeira e excelência de operação e inovação. Então, hoje, grande parte desse perfil aí de dono de concessionária privada tem um problema na mão, porque eles precisam investir, não conseguem também ter crédito num banco como o BNDES, Caixa Econômica Federal, para conseguir os financiamentos disponíveis a taxas bastante interessantes e prazos interessantes, como eu disse anteriormente. E então a gente acha que existe uma possibilidade muito grande de consolidação desse setor. Existem hoje, fora esses pequenos, o setor está concentrado em uns 3 ou 4 principais players. O Jacab é um desses principais players. A gente é líder em atendimento direto e indireto, como eu disse, há 4 milhões de habitantes. E só que a gente tem um diferencial. O diferencial é que a gente é focado em serviços públicos de água e esgoto. Poucos desses maiores são de fato focados, eles também estão em resíduos ou no segmento privado. Neste momento a ACAB tem esse foco, porque ela acha que é somente com foco que ela pode ganhar dinheiro diante de tantas oportunidades num segmento que precisa tanto de investimento. Então esse foco para a gente nesse momento é muito importante. Entendi. E Daniela, ainda falando sobre o setor, a gente é uma responsabilidade do município, né, o tratamento de água e esgoto. E a gente tem visto que existem ações para os prefeitos, né, ações que prováveis crimes ambientais pela falta desses tratamentos. Isso é uma tendência? Vocês veem isso como uma oportunidade? Enfim, queria que tu comentasse um pouquinho. Bom, na verdade, diferente dos outros setores de infraestrutura e setores regulados, o poder concedente desse segmento é o município. Ele é o titular dos serviços. Então, portanto, quem tem a responsabilidade de prover os serviços e se não prover, sofre as consequências, é o município ou o prefeito. E não investir em saneamento básico pode levar a crimes ambientais. Então, hoje, tem uma quantidade muito grande de prefeitos e de municípios que já estão no seu segundo termo de ajustamento de conduta, imposto pelo Ministério, e que precisam dar uma solução para o seu problema. O problema é que esses prefeitos, eles não acham que eles têm um problema. Eles acham que eles têm um grande negócio em mãos, mas na verdade eles têm que prover o serviço para a população. Então o nosso desafio é mostrá-los que ele tem sim um problema, nós temos a solução, e com esse apertamento do cerco em relação a tudo que tange ao meio ambiente, o que a gente vê em todos os segmentos, acho que é da economia, essa realidade tende a ser cada dia mais pressionada. Então a gente gosta de dizer que o dia que a gente vir um prefeito indo para a cadeia porque não investiu em saneamento, essa participação do setor privado vai rapidamente atingir os 30%. E é exatamente isso, na verdade, a população tem que dar valor para o serviço, tem que entender o valor do serviço e tem que investir nesse negócio. Ótimo. Para a gente finalizar agora, queria que tu resumisse assim, o porquê do nosso cliente, do nosso investidor escolher a ACAB Ambiental. Bom, na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que a ACAB, ela é bem diferente das outras companhias tradeadas em bolsa. Leia-se Sabesp, Copasa e Sanepar, que, diga-se de passagem, são as mais eficientes do setor, são que apresentam saúde financeira mais sólida. Mas por que é diferente? Porque essas companhias hoje estão tentando se ajustar, e tendo que se ajustar ao novo marco regulatório, foi a lei 11445 de 2007, que introduziu a necessidade de planejamento e regulação. E essas companhias estaduais, elas nunca tiveram isso como meta. Na verdade, elas operavam municípios sem ao menos ter contrato, e o titular do serviço é o município. Então hoje elas estão tendo que assinar contratos,
estão tendo que discutir investimentos necessários específicos àquela característica daquele município específico, e tudo isso no âmbito de uma agência reguladora. Então elas estão tendo que se adaptar a regras porque elas nunca tiveram essas regras. Então hoje a gente está vendo muita discussão em relação às taxas internas de retorno, que elas estarão impostas e, portanto, qual será o efeito disso em suas rentabilidades futuras. O segmento privado é um pouco diferente. Cada um dos nossos contratos, eles já nascem com uma taxa interna de retorno estabelecida no contrato, contratos de 15 a 30 anos, que prevêem fórmulas paramétricas anuais de reajuste tarifário e a cada 4, 5 anos reequilíbrios contratuais, caso o equilíbrio seja de alguma forma prejudicado. O que nos dá uma previsibilidade muito grande em relação ao retorno implícito daquele investimento. E a regulação para a gente é muito boa, diferente do que está acontecendo com as públicas. Ela é boa porque é ela que vai garantir esse equilíbrio econômico-financeiro. Então a realidade hoje que a CAB e o segmento privado têm é muito diferente do segmento público. Então essa já é uma diferença importante. E por que a CAB especificamente? Porque a CAB é uma companhia preparada para surfar a onda do que esse país precisa em relação ao saneamento básico. A gente tem uma estratégia de crescimento diferenciada, onde a gente não tem preconceito algum a tamanho de município ou a escopo de contrato. Então a gente tem municípios de 9 mil habitantes, temos municípios de 200 mil habitantes, onde a gente vai conseguir, através de polos regionais e unidades de negócios, ter ganhos de sinergia e viabilizar pequenos municípios. E o problema do saneamento básico brasileiro está nesses pequenos municípios. Então a nossa estratégia de negócios, ela é capaz de atender essa necessidade de saneamento. E sem saneamento básico, eu acho que o país vai brecar no seu desenvolvimento econômico. Está todo mundo super otimista, acho que não tem dúvida alguma em relação ao Brasil, mas não existe um país desenvolvido sem saneamento básico. Então a CAB é uma empresa, como eu disse no começo, focada em operação de serviço público de água e esgoto. Ela tem um time focado nisso, experiente nisso, com uma excelência operacional, com saúde financeira. Nós somos, hoje a gente já tem mais de 8 financiamentos com o BNDES, Caixa Econômica Federal, temos track records, temos crédito com esses bancos. Então, portanto, eu acho que a gente é um player muito posicionado, bem posicionado, num segmento que ainda tem seu marco regulatório jovem, então riscos implícitos um pouco altos, mas com regras claras, e já assim com segurança para o segmento privado, e até por isso, diferente dos setores de infraestrutura, tem taxas internas de retorno hoje muito superiores a outros setores regulados. Então, eu acho que quem quer investir no saneamento básico, a CAB é uma boa alternativa de investimento. Daniela, ficou claro para mim, acredito que tenha ficado claro para todo mundo, realmente a condição, né, de vocês surfarem essa onda. E agora vamos acompanhar as ações, nós e nossos investidores. Bom, obrigada. Encerramos então mais um Conheça Mais.